Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos chegando. Vou aguardar um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar a nossa live de hoje. Nós vamos estar falando sobre um tema bastante interessante, sobre o auto-perdão, sobre superação da culpa. E eu estou muito feliz de estar aqui de volta depois de um período que eu estive ausente. Muito agradecida à casa por essa oportunidade, por poder retornar essa atividade que é uma atividade que me traz muita alegria. Então a gente vai esperar a Vanessa entrar para ela fazer a nossa abertura. Vou convidar ela para cantar pra gente, tá bom? Oi, Ubirone, Sandra, Bruno. Vamos lá. Esperando a Vanessa tá entrando aí no perfil. Oi, Vanessa. Oi, Aline, tudo bem? Tudo, e você? Também, quanto tempo, né? Pois é, eu tava sumida, né? Tava demais. Mas o ano tá começando agora. Tá. Então E tá agora a bom. gente vai te ver demais. Obrigada. Ai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e te render. Oi, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Lutas vierem me derrubar, mas em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. Não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto, glória, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, teu santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer. Obrigada, Vanessa, mais uma vez. Obrigada a você. Até o próximo encontro. Até. Até mais. Até mais. Boa tarde, então, a todos novamente. Nós vamos começar a nossa palestra de hoje. E, primeiramente, eu vou fazer um convite para vocês hoje participarem de forma ativa da nossa reunião pública. Então, eu vou convidar todo mundo a... Aí embaixo, no canto inferior direito, tem um aviãozinho. Então, se você tem um amigo, uma pessoa que você gosta, que você considera, que você acha que pode estar precisando de ouvir uma palavra de conforto, né? Uma palavra de auxílio, aproveita essa oportunidade e coloca aí no aviãozinho, encaminha, convida esse seu amigo para entrar na nossa live e estar participando com a gente hoje. Vocês estão me ouvindo? O som está funcionando, Bruno? Eu vou começar uma projeção de slides aqui hoje. Eu vou tentar fazer essa aula de uma forma diferente. E aí, se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem me chamar nos comentários. E se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar aí embaixo, tem um balãozinho com uma interrogação dentro. Podem deixar as perguntas de vocês, que no final, dentro do nosso tempo que a gente tiver disponível aqui para a live, eu vou estar respondendo as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos lá compartilhar com os nossos amigos que estejam precisando de um pouquinho de apoio. Hoje eu vou falar sobre a superação da culpa. Vou tirar o óculos que está dando reflexo. A superação da culpa através do auto-perdão. Então, esse é um tema que eu acho muito, muito importante, porque às vezes a gente tem até facilidade para perdoar as outras pessoas. Às vezes, na verdade, às vezes a gente acaba praticando o perdão diariamente no nosso dia a dia, né? Na nossa vida habitual, no nosso seio familiar, no nosso ambiente de trabalho. Só que muitas vezes nós temos muita dificuldade em praticar o auto-perdão. Nós temos o hábito ou uma postura negativa de ficarmos ali remoendo aquele nosso erro, aquele nosso deslize. Por que que eu falei aquilo naquele momento? Por que que eu tive tal postura? Por que que eu não tomei um caminho diferente? E aí a gente não se perdoa. E à medida que a gente não se perdoa, a gente alimenta aquele sentimento de dor, de tristeza, de culpa. E isso é um processo de adoecimento que nós fazemos com nós mesmos. Então, essa é a importância da prática do auto-perdão. Praticar o auto-perdão é a gente atender um pedido de ajuda que nós fazemos a nós mesmos. Quando alguém nos procura dizendo, eu queria muito que você me perdoasse pela aquela atitude que eu tive. Eu gostaria muito que você me perdoasse
em decorrência daquele momento que eu fiz algo que eu sei que não te agradou, que eu sei que não te deixou feliz. E muito, assim, na grande maioria das vezes, a gente acaba perdoando. Até porque já é um gesto nobre a pessoa reconhecer a sua atitude, né? A sua atitude falha e ainda vir te pedir perdão. Então, isso já é uma coisa bastante nobre. Então, a gente, na maioria das vezes, acaba perdoando porque esse pedido de perdão, ele é um pedido de ajuda. Aquela pessoa precisa ser perdoada para que ela possa se sentir bem, para que ela possa recuperar, para que ela possa retomar a sua vida, reconstruir o seu caminho. Então, aquele pedido de ajuda é: olha, o seu perdão vai ser a mão que você vai me estender para que eu possa levantar. E quando a gente pratica o auto-perdão, nós estamos estendendo as nossas mãos para nós mesmos e nos puxando e dizendo: vamos levantar, vamos seguir em frente, vamos continuar, vamos superar isso, essa dificuldade, essa dor, né? Esse erro, essa falha, porque nós estamos aqui para cometer falhas mesmo, porque faz parte do nosso processo de crescimento e de aprendizado. E se nós temos ciência que nós vamos cometer falhas, que faz parte do nosso processo de aprendizado, a gente tem que ter ciência também que perdoar vai fazer parte de tudo isso. Que se perdoar, se permitir, vai fazer parte de todo esse processo. Então a gente tem que estar preparado, tanto para cometer os erros, quanto para superar os erros. Porque eles são inerentes à nossa caminhada. Não existe uma caminhada terrena, gente, sem queda. Não existe uma caminhada aqui na Terra sem erros, sem falhas. Então, obrigatoriamente, a gente vai precisar do perdão. Isso tudo vai fazer parte do mesmo processo. Então, a gente tem que lembrar e ter em mente que Deus, ele sempre nos perdoa. Porque quando ele perdoa, ele está abrindo um espaço para que a gente recomece. Então, quem conhece, quem acredita na misericórdia divina, quem sabe que Deus é soberanamente justo e bom, que ele nos trata realmente como pai que sempre abraça, acolhe o seu filho, recebe o seu filho pródigo de volta em todos os momentos, independente do caminho que nós tenhamos optado por seguir. Então, quando a gente tem essa certeza no nosso coração que Deus é justiça, é bondade, é amor, então ele é perdão. E ele nos perdoa porque ele está nos dizendo: meu filho, levanta e continua a sua caminhada. E não peque mais. Mas não peque mais quer dizer, tente não cometer os mesmos erros. Vamos seguir adiante, vamos seguir em frente. Então, o perdão é a nossa oportunidade de recomeço. É aquela vírgula que a vida faz na sua frase e fala: olha, não é ponto final, não acabou aqui. A gente está colocando uma vírgula para que você possa recomeçar. Então, vamos começar a entender o auto-perdão dessa maneira, como uma oportunidade que Deus nos oferece. Assim como ele nos perdoa, nós também devemos e podemos nos perdoar das nossas falhas. E se perdoar é desenvolver também... Não, eu inverti aqui, desculpa. A gente tem que ter em mente uma outra coisa. Nem sempre o que nós fazemos para agradar o outro está em consonância, ou seja, está de acordo com o que a vida está pedindo para você. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes nós fazemos algumas coisas por outras pessoas, ou para agradar outras pessoas, ou pelas outras pessoas, porque elas nos solicitam, ou elas estão requerendo aquilo da gente. Só que antes a gente não para analisar se aquilo está de acordo com a minha proposta de vida. Se aquilo faz sentido, se aquilo tem significado para a minha proposta de vida. Então, às vezes, a gente acaba cometendo um erro, uma falha, um deslize, entrando num processo de culpa e não conseguindo se perdoar, porque nós nos colocamos em determinada situação com a finalidade de atender a necessidade de uma outra pessoa, que não é nossa necessidade, e que às vezes
não está de acordo com aquilo que nós queremos para a nossa própria vida ou de acordo com aquilo que nós acreditamos ser o certo. As pessoas que têm um senso de justiça apurado, por exemplo, e alguém fala para essa pessoa, olha, tá tendo ali uma distribuição de alimentos para as famílias carentes. Vamos aproveitar? A gente não está precisando, não, mas vamos aproveitar e entrar lá nessa fila? E a gente fala que nós estamos precisando e vamos receber? Isso é um exemplo, né? Porque no Brasil a gente tem inúmeros exemplos. Não dá nem para citar em uma live de 1 hora. E aí você fala, não concordo. Não, mas vamos. Todo mundo está fazendo isso. Todo mundo está indo lá. Todo mundo está indo lá receber auxílio. Né? Quem precisa, quem não precisa. Quem tem direito, quem não tem direito. Larga de ser bobo. Vamos também. Coloca o seu CPF. Dá o seu nome. E às vezes a pessoa não concorda com aquilo, mas vai movida, porque a gente tem a gente tem dificuldade de lembrar que não é porque todo mundo está fazendo que é certo, né? O certo é o certo, mesmo que ninguém faça. E o errado vai continuar sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E a pessoa entra naquele barco e se envolve naquela situação que ela não precisa, que não é de acordo com o que ela acredita. E depois ela entra no processo de remorso, de culpa, de cobrança. Ou, por exemplo, você está com o seu carro abastecido para fazer uma viagem. Você tem um determinado destino que você precisa chegar nesse destino. Tem uma coisa muito importante lá te esperando. E o seu carro está abastecido, o seu combustível é o suficiente para você conseguir chegar no seu destino. No meio do caminho não vai ter como você abastecer o seu carro novamente. E aí alguém vem e fala, por favor, divide o seu combustível comigo. Divide o seu combustível comigo porque eu esqueci de abastecer o meu carro. Eu sabia que eu ia viajar, mas eu esqueci de abastecer o meu carro e agora eu estou sem combustível. Então divide o seu combustível comigo. Você pode? Não pode e não deve. Como que você vai tirar o seu combustível de chegar no seu destino, onde existe algo muito importante te esperando, para poder dividir com uma pessoa que sabia dessa mesma viagem, tinha esse mesmo compromisso, mas não se programou a tempo e a hora? Nesse caso, ninguém vai chegar, nem você, nem essa outra pessoa. Então, pensa, vamos sempre fazer essa analogia quando nós nos virmos numa situação como essa, que a gente se sente pressionado, se sente colocado à prova de, você tem que fazer tal coisa por tal pessoa, você precisa fazer isso por tal pessoa, porque todo mundo está fazendo. Então, faça essa analogia do combustível. O meu combustível vai dar para o meu trajeto? Porque eu não tenho que amar ao próximo como a mim mesmo? Adianta a gente tirar de alguém que tem o suficiente, né? Que tem o que é necessário, a gente fazer aquela pessoa se sacrificar, perder o seu compromisso, perder o seu horário de chegada, não conseguir alcançar o seu destino, às vezes por alguém que não tem o menor compromisso com as suas coisas, com as suas viagens, com a sua vida. Então, gente, esse é o momento da gente saber dizer não. Essa é a hora que a gente tem que aprender a dizer não. E se perdoar também é desenvolver essa habilidade de dizer não e dizer sim. Para si mesmo e para os outros. Às vezes a gente tem que dizer não, nós temos que dizer não para nós mesmos. Né? Às vezes você tem que virar para você mesmo e falar, olha, eu tô com vontade, eu quero, mas eu não posso, né? Nem tudo que eu posso me convém. Ou eu posso, mas não é adequado. Eu gostaria de praticar tal atitude. Eu gostaria de fazer uso de determinadas substâncias, por exemplo. Ou eu gostaria de comer mais do que eu posso, mas eu não devo. Então eu tenho que saber olhar para mim e dizer não. Eu tenho que saber olhar para mim e falar assim, espera. Não é o momento. Aprende a esperar. Escuta a voz do seu coração, controle a sua ansiedade. Então, talvez você vai dizer não para você mesmo agora, para que você possa receber um sim lá na frente. E um sim muito mais poderoso do que esse não que você está se dando nesse momento. E a gente precisa desenvolver a habilidade de dizer não para o outro também.
Nós somos uma sociedade que cobra muito que você seja sempre muito bom, sempre muito pronto, sempre muito aberto a servir, a entregar. Claro, nós acreditamos fielmente nisso, na prática da caridade, na prática do amor ao próximo. Isso é o que a nossa doutrina nos prega. Mas, como eu disse antes, o amor começa em casa. O amor começa comigo mesmo. Então, eu tenho que ter a habilidade de dizer não para o outro quando aquilo é importante para o meu crescimento e para o outro. Quando o que o outro está exigindo de mim não é de acordo com o que eu quero e com o que eu acredito. Não é verdadeiro no meu coração, não é algo que faz com que eu cresça no meu processo de aprendizado. Então a gente tem que saber esse momento. A gente tem que lembrar lá do nosso combustível mesmo. E saber que às vezes aquela pessoa precisa receber aquele não para que ela modifique a vida dela, para que ela transforme aquele não em um sim e uma oportunidade. A vida nos traz tantos nãos. E na grande maioria das vezes, esses nãos são grandes oportunidades. São grandes chances de crescimento, de mudarmos, de crescermos, de avaliarmos o que não está dando certo, de modificar aquilo que não está indo bem na nossa vida, para que a gente possa fazer isso de uma forma diferente. Então, é muito importante a gente ter essa consciência e desenvolver essa metodologia do não também, né? Então, o sinal verde, ele tem a hora de acontecer, o amarelo tem a hora de acontecer e o vermelho também tem a sua hora de acontecer. Se o sinal estiver sempre verde, vai dar tudo errado. Vai ter muito acidente, vai ter muito problema, vai ter muito sofrimento. Então, essa é mais uma analogia, além da do combustível, para a gente lembrar a do sinaleiro. Lembra que o sim tem a sua importância, tem a sua hora correta, assim como o não. Tem a sua importância e tem a hora correta, tanto para mim quanto para as pessoas que vivem ao meu lado. Os pais, as mães, sabem muito bem a importância, às vezes, de dizer não para os filhos. Tanto de dizer sim quanto de dizer não, para o crescimento deles. E se eu quero que os meus filhos cresçam, eu também vou querer que eu cresça e vou querer permitir que todos aqueles que me cercam cresçam também. Então, gente, quando a gente lida com o auto-perdão, nós estamos fazendo um caminho de aprendizagem, um caminho de crescimento, um caminho de luz, um caminho de evolução. Por quê? Porque quando eu paro para refletir sobre qual a razão de eu estar me sentindo tão mal comigo mesma, a razão de eu estar me sentindo tão para baixo, tão negativo, né, tão pessimista, eu vou olhar para trás, vou fazer uma retrospectiva e vou analisar os erros, as falhas, né? Onde foi que eu errei, o que aconteceu comigo nessa trajetória que eu acabei cometendo esse deslize. Então, aí já começa o meu processo de aprendizagem, quando eu paro para avaliar toda a história. Quando eu paro para estudar a história. A gente estuda história na escola para aprender sobre a evolução da humanidade. A gente estuda história para aprender e identificar onde ocorreram os erros, as coisas negativas e as coisas positivas. Porque é daí que vem o nosso aprendizado, é dessa análise. Então, quando eu paro para estudar a história da minha vida, eu estou dando início ao meu processo de aprendizagem. Eu vou analisar a história e vou ver onde eu errei. E agora, o que eu vou fazer com isso? E agora eu vou tentar tirar o maior proveito. Como que eu posso aprender? O que eu posso tirar de proveito dessa situação? Então, agora eu vou planejar o próximo passo. Eu vou planejar o meu processo de caminhada daqui em diante. E isso é muito bonito, porque quando a gente faz isso, a gente transforma aquele erro, aquela falha, num espelho que reflete também a realidade do futuro. Esse espelho não reflete só o que está aqui e agora. Ele também nos abre uma janela de oportunidades para que nós estejamos vendo lá na frente. Eu cometi essa falha no passado e agora eu vou tomar determinada atitude que não vai permitir que eu continue cometendo essa falha. Então eu estou crescendo, eu estou me aprimorando, eu estou aprendendo, eu estou evoluindo. Então o auto-perdão é o pontapé inicial.
é o ponto de partida desse nosso processo de aprendizagem. Nós podemos, acho que eu vou ter que botar o óculos só um pouquinho, gente. Nós podemos até nos sentir mesmo magoados conosco mesmos. Mas mesmo assim, nós devemos disponibilizar esse caminho de reencontro. Por quê? Eu identifiquei a falha que eu cometi. Eu identifiquei que eu cometi erros, deslizes, certo? Eu vou me perdoar. E como que isso vai funcionar daqui para frente se eu me sinto magoado, se eu estou sofrido, se eu estou envergonhada pelas minhas falhas, se eu estou me sentindo humilhada pelos erros que eu cometi, se eu estou me sentindo envergonhada por tudo que aconteceu em virtude daquela minha atitude, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me reconciliar comigo mesma. Me reconciliar comigo mesma, promover esse autoencontro e disponibilizar para mim esse caminho de reencontro, para que eu possa voltar a seguir em frente, superando aquela adversidade, superando aquele momento passado onde eu causei a mim mesmo dor e sofrimento, onde eu causei a outras pessoas dor e sofrimento, e agora eu vou pegar meu rumo de novo. Vou entrar no meu caminho, vou me reencontrar e vou seguir adiante. Não pode ser um ponto final. Pode até ser um pit stop para a gente abastecer, calibrar os pneus, né? Tomar uma água e agora vamos seguir em frente. Então, por mais que eu esteja magoado comigo mesmo, por mais que nós estejamos magoados conosco mesmos, nós devemos permitir que esse caminho continue, que esse caminho siga. E com o auto-perdão, nós nos damos a oportunidade de viver diariamente a nossa vida. Diariamente, eu falo, como assim viver diariamente? A gente já vive diariamente? Não. Às vezes a gente não vive diariamente. Às vezes os dias passam. Os dias começam, os dias terminam, e assim vai um dia, uma semana, um mês, e às vezes, para algumas pessoas, até anos. De dias passados e passados, sem que elas estivessem vivendo diariamente a sua vida, sem que elas estivessem usufruindo desse tempo de forma positiva, de forma produtiva. Por quê? Porque elas estão presas, acorrentadas no erro do passado e não conseguiram se perdoar, não conseguiram superar a culpa. Então o tempo vai ser só o relógio. Ele não vai ter finalidade, ele não vai ter existência, ele não vai ter história para contar dali em diante. Um erro nosso hoje, ou um erro nosso do passado, não pode nos acorrentar de tal forma que nos prive de viver toda a nossa vida, que nos prive de continuar todo o nosso caminho. Então, através do auto-perdão, nós nos damos essa oportunidade de viver bem diariamente, todos os dias. Eu me perdoo, eu me amo, eu me acolho, então eu vou transformar todos os dias em uma grande oportunidade de crescimento, de aprendizado, em dias de qualidade, em dias de vida com brilho, com alegria, às vezes com dificuldade, às vezes com menos dificuldade, às vezes com mais atropelamentos, outras com menos, mas dias que são vividos com força, com coragem, com disposição, porque cada dia é um novo presente. Cada dia é uma nova oportunidade. E quando nós somos gratos a isso, como o João Fernando sempre fala, né? O filho grato é aquele que recebe os melhores presentes. Então, quando nós somos gratos a todas as bênçãos que nós recebemos, a cada dia que se inicia, eu transformo esse novo dia sempre num presente lindo, sempre numa oportunidade maravilhosa. Então, nós precisamos viver esse enfrentamento, porque ele vai nos trazer a libertação. Nós precisamos olhar no espelho, enfrentar aquele monstro terrível que eu estou vendo ali, que eu estou crucificando, que eu estou apedrejando, que eu estou flagelando, apontando o dedo, dizendo que cometeu. Porque às vezes nós somos os principais vilões de nós mesmos. Às vezes a gente comete um erro
Passa assim até desapercebido, uma coisa pequena. Mas a gente se incomoda tanto, a gente se culpa tanto com aquilo, a gente se abala tanto com aquilo, que aquilo toma uma dimensão muito maior do que tem realmente. Então a gente precisa ter esse peso, essa balança, né? Esse sistema de autorregulação bem ajustado. Eu preciso olhar lá no espelho e achar que aquele monstro que eu tô vendo ali não é exatamente um monstro. É uma pessoa que erra, é uma pessoa que comete falhas, mas é uma pessoa que quer crescer, que quer melhorar, que quer se aprimorar, que quer transformar realmente cada dia numa nova oportunidade e vivenciar cada dia de uma maneira melhor. Então, a gente precisa enfrentar, olhar no espelho e falar: olha, eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu sei dos seus erros, eu sei do seu passado, eu sei do que passa no íntimo do seu coração e eu sei tudo de bom que você tem para oferecer para esse mundo. Então, essa é a nossa postura diante do espelho. É a postura de acolhimento com aquela pessoa que está ali. Nós vamos enfrentar essa pessoa de forma positiva. Nós vamos nos enfrentar nos valorizando, nos enaltecendo, nos acolhendo, nos libertando da culpa e nos permitindo vivenciar cada dia de uma forma melhor. Cada dia transformando aquele dia numa nova oportunidade de crescimento. Então, esse tem que ser o nosso papel de enfrentamento. Enfrentamento não é briga. Enfrentamento não é disputa, não é desavença. Enfrentamento é olhar para você mesmo, olhar de frente para você e saber quem você é. Quais as armas que você precisa para se auxiliar e não para se combater. Não é um combate, é uma caminhada lado a lado, um em prol do outro. Então é você auxiliando a você mesmo, contando com Deus para te guiar e para te apoiar em todos os momentos. Se você precisa de um tempo para tomar essas decisões depois do seu processo de enfrentamento, olha, eu me enfrentei. Eu olhei lá no espelho, cheguei à conclusão que está complicado para mim, não está fácil. Eu tenho que tomar determinadas decisões. Eu tenho que tomar uma postura diante da vida. Mas eu não me sinto fortalecido nesse momento para fazer isso agora, então não faça. Diante de momentos de vulnerabilidade, diante de momentos de fraqueza, de sensibilidade extremamente aguçada, em que nos sentimos indefesos, nós não devemos tomar nenhum tipo de decisão séria. Isso serve para tudo na nossa vida. E existem pessoas que, movidas pelaquela emoção, pelaquela paixão, por aquele momento que não pensou, que não parou para raciocinar direito, fazem dívidas, usam drogas, se relacionam com pessoas intimamente que não somam, não acrescentam ou não estavam realmente tão dispostas. Fazem tatuagens e depois se arrependem, ou seja, compram casa, compram carro, ou seja, tomam atitudes que às vezes são definitivas, são drásticas, são atitudes importantes, de peso. Separam, terminam um relacionamento ou começam um outro relacionamento ou aceitam um pedido de casamento que não gostaria, não deveria ter aceitado. Então, calma. Você está se sentindo fragilizado? Você está se sentindo emocionalmente adoecido, emocionalmente abalado? Você está num momento depressivo, num momento de dúvida, de incerteza? Não tome aquela decisão. Espere, espere. As decisões que a gente toma de forma precipitada e dão errado trazem muita culpa, muito remorso. E aí a gente fica novamente nessa dificuldade de se auto-perdoar. Então se permita. Se permita dar esse tempo para que você possa fazer as suas escolhas, tomar as suas decisões e definir qual caminho que você vai seguir. Gente, o tempo de Deus é a eternidade. Por que que a gente tem que transformar tudo a ferro e fogo e tem que ser agora e tem que ser para amanhã? E eu falo isso porque eu sou muito assim intempestiva, de achar que eu tenho que definir se eu vou fazer ou não vou, se eu vou prestar tal prova, se eu vou aceitar tal emprego. Calma, respira, para, pensa, porque algumas coisas depois não tem volta. Ou às vezes é difícil voltar.
né? Algumas decisões, depois de tomadas, já estão resolvidas. Eu já vi pessoas fazerem dívidas enormes por não pensarem, por não pararem para raciocinar um pouco e se permitir tomar aquela decisão. Comprar apartamento, comprar carro, fazer tatuagem. E depois não tem como voltar atrás, às vezes. Ou para voltar atrás, vai ter um prejuízo muito grande, vai ter um prejuízo emocional, um prejuízo financeiro. Então, se permita, isso é amor próprio. Se permitir se dar esse tempo. O que a gente tem que lembrar é que a gente tem que ter calma, paciência, porque com pressa nós vamos passando por cima de todas as nossas necessidades. Então é isso que eu falei. Quando eu tenho pressa, eu passo por cima dos outros e de mim mesmo. Eu preciso, eu tenho que tomar tal decisão, eu tenho que fazer tal coisa e dane-se, né? Eu não vou esperar e também não vou deixar ninguém esperar. Então a gente transforma a vida das pessoas que nos cercam numa tortura, numa loucura, porque todo mundo tem que fazer tudo ao tempo e à hora, eu saio atropelando todo mundo igual um trator e eu não tenho calma nem paciência comigo. Então eu passo por cima das minhas próprias necessidades. A gente tem que estabelecer as nossas necessidades, priorizar as nossas necessidades, termos elas listadas nas nossas mentes e focar no que vem primeiro, depois no que vem segundo, e não querer fazer o que vem em terceiro lugar ao mesmo tempo que você está fazendo o que vem em primeiro lugar. Não vai funcionar. Não vai dar. Tem que ter paciência. Tem que se permitir viver um dia de cada vez. Para, respira, para poder continuar seguindo. E outra coisa muito importante, que a gente vê uma humanidade. Eu até comentei sobre isso essa semana numa postagem que eu fiz no meu Instagram, sobre essa questão da gente achar que a felicidade está sempre no outro. A felicidade está sempre na outra família, na outra casa, como a minha amiga comentou lá, a grama do vizinho que é mais verde, né? E a gente não para ser grato por tudo que a gente tem. E aí a gente traça um objetivo, por exemplo, eu quero passar num concurso. Então eu vou sentar, eu vou começar a estudar e eu vou passar nesse concurso. Mas eu condiciono a minha felicidade ao resultado, lá na frente. Às vezes são 2, 3 anos para você conseguir, ou mais, para você conseguir passar num concurso. E eu condiciono a minha felicidade àquele momento. Então eu só vou ser feliz se eu passar nesse concurso tal que eu quero. E se você não passar, sua vida vai acabar? Você não vai conseguir ser feliz com mais nada? Às vezes você já tem família, às vezes você já tem filhos, às vezes você já tem até um emprego, ou às vezes você já tem até uma formação acadêmica. Não dá para ser feliz com nada que você tem? A felicidade não pode ser condicionada, entendeu? A um ponto final, ao fim da viagem. Eu só vou ser feliz naquela viagem quando eu chegar lá. Não, vamos começar a ser feliz enquanto a gente arruma a mala. Vamos começar a ser feliz enquanto a gente escolhe o destino. Qual passeio que eu vou fazer quando eu chegar lá? Qual o lugar que eu vou comer quando eu chegar lá? O que eu vou fazer da minha vida quando eu passar nesse concurso? Eu começo a fazer planos, eu começo a me projetar já lá na frente, aprovada naquele concurso, usufruindo os benefícios daquilo que eu acho que vai me trazer felicidade. Então, ao invés de eu entrar no negativismo de será que eu não vou dar conta, eu só vou ser feliz o dia que eu passar, não, eu já me projeto lá na frente. Lá na frente vai dar certo, eu vou ser feliz, mas durante o processo eu sou feliz todos os dias, porque eu acordo e consigo estudar. Então, eu sou um privilegiado, porque eu já estou aprendendo. Eu já estou aprendendo para eu usar lá na frente. Então, a gente tem que transformar o nosso processo, a nossa caminhada, em uma felicidade recorrente, não permanente, porque nós sabemos que ninguém é 100% feliz todos os dias da vida. Isso não existe aqui na Terra. Estamos falando de planeta Terra, não é mesmo? Agora, a felicidade pode ser recorrente? Pode. Ela pode fazer parte de um pedacinho do meu dia, de um pedacinho da minha semana, de vários pedacinhos do meu mês. Ela não precisa estar condicionada ao único mês do ano que eu saio de férias, viajo e passeio, e os outros 12 eu fico sofrendo. Não. Ela faz parte do processo e ela faz tudo ter sentido. Ela faz tudo ter significado. Porque quando eu chego no fim da viagem, eu consigo triplicar essa felicidade. Que eu falo, nossa, se eu já fui tão feliz até aqui, imagina agora.
que eu cheguei aonde eu estava planejando? Então a felicidade tem que ser recorrente mesmo nas nossas vidas. Vamos analisar as nossas escolhas. Aquilo que eu falei da calma, da paciência, antes de tomar a decisão, antes de definir qual caminho que eu vou seguir, vamos analisar as nossas escolhas. Eu não vou poder me sentir realizado se eu tiver feito escolhas que me deixam desconfortável. Então aqui entra o processo do não para mim mesma e para os outros. Certo? Aqui entra o processo da calma, da paciência comigo mesmo, o processo do tempo que eu vou me dar, que eu vou me permitir para seguir adiante, para conseguir continuar a minha caminhada. Então, eu fiz as minhas escolhas, eu analisei com prudência, com cautela as minhas escolhas. Então, a partir daí, eu vou conseguir me sentir realizado. Porque eu tracei as minhas escolhas. E outra coisa, tracei metas alcançáveis. Não adianta querer perder 30 quilos em 3 meses se você demorou 5 anos para ganhar 30 quilos. Então, por favor, são metas alcançáveis. As metas inalcançáveis só servem para nos trazer frustração, dor e sofrimento. Então, eu estabeleci, eu quero parar de fumar. Eu fumo uma carteira de cigarro por dia. Agora, eu vou fumar meia carteira. Daqui um tempo, eu vou fumar metade, um quarto. Então, metas alcançáveis, vamos nos permitir. Vamos ser razoáveis conosco mesmos, não é? A gente precisa se amar, a gente precisa ser razoável com a gente mesmo. Ah, eu quero conquistar determinado patrimônio em 5 anos. Vamos aumentar para 10? Tá bom em 10, não tá? Porque aí você vai viver 10 anos com mais calma, com mais tranquilidade, do que se você tivesse que alcançar aquilo em 5 anos, correndo, atropelando a você e a todo mundo ao seu redor. Então, vamos fazer nossas escolhas de forma que elas nos deixem confortáveis e que elas nos tragam realizações verdadeiras. Então, agora eu vou finalizar para vocês, deixando essa minha mensagem final. Depois eu vou compartilhar esses temas com vocês, esses slides com vocês na... Só um pouquinho, gente. Eu vou compartilhar esses slides no Stories. Hoje eu me embananei um pouquinho em virtude de eu estar fazendo pela primeira vez essa live com apresentação de slide. Mas até depois eu quero que vocês comentem aqui se vocês gostaram dessa forma ou se vocês acham melhor sem slide. Vocês fiquem à vontade para comentar, porque para a gente esse feedback é importante, né? Porque a gente possa estar tentando melhorar as nossas lives, a nossa aula. Enfim, e essa interação também. Para a gente que está aqui falando, sem o público, né? Sem ninguém olhando para a gente, sem aquela nossa troca de olhares que a gente tem lá no salão. É importante essa interação. Ó, eu gostei, Aline, de tal coisa, eu não gostei disso, eu acho que isso ficou bom, igual ali falaram, ó, o óculos está dando reflexo, então já vou tirar de novo o óculos. Então vocês ficam à vontade, porque isso aqui não precisa ser uma coisa engessada, né? A gente pode tentar aproximar, estabelecer esse elo, esse vínculo mais próximo e mais íntimo, até mesmo porque nós temos liberdade para isso um com o outro. Então, a minha mensagem final hoje para vocês relacionada a esse tema é que a gente possa olhar para esse momento presente, cada um que está aí na sua casa agora, vivenciando o seu momento particular de alegria, ou de dor, ou de dificuldade, de luta, né? Eu acho que a gente tem vivenciado muitos momentos de dor, de insegurança, de incerteza. A nossa vida tem sido, assim, uma montanha russa com vários loopings, eu acho, especialmente em virtude dessa pandemia, que todo mundo está se sentindo tão apreensivo, tão inseguro, e isso tem extrapolado também um tempo muito acima do que a gente esperou no começo que seria. Então, vamos olhar para esse momento presente, o seu momento individual, o seu momento do seu íntimo, do seu coração. E vamos descobrir o que de fato merece o nosso empenho.
Eu postei uns propósitos de vida que eu fiz para mim mesma para 2021 e um que eu achei muito interessante, que eu tô tentando praticar assim todos os dias, e é difícil, mas eu dou uma respirada e lembro, e até compartilho às vezes com a minha mãe e falo isso para ela: olha, não vamos gastar energia com o que não é essencial. A nossa energia, ela é preciosa. Seja a sua energia física, braçal, do seu trabalho, do seu esforço, do seu carregar peso, como a sua energia emocional, psicológica. A sua energia é sua. É um bem precioso. Não jogue fora. Não desperdice. Vamos gastar com o que é realmente essencial, com o que é realmente necessário. Vamos fazer com que a gente consiga transformar essa energia, multiplicar, transformar numa usina, que ela seja geradora de mais energia, que ela multiplique, não que ela se dissipe vagamente, sem que a gente consiga olhar e entender qual foi o resultado desse gasto energético. Então é importante a gente olhar para a nossa vida e falar assim: nossa, eu gastei minha energia, mas eu gastei com isso, com a minha saúde, com a minha educação, com o meu crescimento moral, com o meu aprimoramento, com a minha família, com as pessoas que eu amo. Eu gastei com o perdão, com a caridade, lendo a doutrina espírita, me enaltecendo, me engrandecendo. Eu gastei a minha energia com coisas produtivas, com coisas necessárias, com coisas essenciais. As coisas pequenas, nós vamos deixar que elas tenham a proporção que elas têm. Pequenas. E vamos viver com o grande, com as coisas boas, com as coisas maravilhosas. Então, vamos olhar para o nosso hoje e, através desse olhar para o nosso hoje, nós vamos conseguir rumar o horizonte lá na frente. Nós vamos conseguir ver o farol lá na frente que nos chama, dizendo: onde você quer chegar? É aqui. Então, esse é o caminho que merece o seu empenho. Se dedique a ele. Encontre o seu caminho, dedique o seu empenho ao seu caminho, e assim você vai estar proporcionando o aumento da sua energia, a propagação da sua energia, e não o desgaste, o desperdício. Então, eu agradeço mais uma vez a vocês que estão aqui hoje nesse sábado à tarde, né? O sábado é um dia, às vezes, dos poucos dias que a gente tira para descansar, para estar com a nossa família. Então, eu sei. Então, para mim, é muito importante ter vocês aqui. É muito gratificante, ainda mais eu estando voltando agora, né? Depois de um período que eu fiquei ausente, foram várias coisas acontecendo e a gente acaba às vezes cometendo esse deslize de negligenciar um pouco a nossa vida espiritual, e comigo não foi diferente. Mas enfim, foi uma sucessão de ocorrências e agora eu tô de volta e eu fico muito feliz de participar hoje, de ter essa oportunidade, e quero pedir para vocês realmente comente lá nos stories, comente no direct, pode comentar no meu Instagram pessoal, se você preferir, sobre essa aula, sobre como vocês o que vocês acharam dessa abordagem, se valeu a pena, se foi diferente, se foi melhor, se foi pior, porque nós estamos aqui para crescer e para a gente tentar melhorar também um pouquinho as nossas lives, para vocês não enjoarem, né, da gente, já que nós já estamos indo aí para quase um ano dessa nossa luta. Em março a gente está fazendo um ano desse nosso novo normal. Então, eu vou chamar vocês para fecharem os olhos, né? Vamos mentalizar essa imagem que está aí nesse slide, esse tapete de nuvens e essa luz maravilhosa, sublime. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a Deus, vamos pedir a Jesus que preencha todo o nosso coração nesse momento, com toda a sua luz, com toda a sua bondade, com toda a sua misericórdia divina. Vamos pedir a Jesus que acolha cada coração que se encontra aflito no plano terreno, nesse momento. Que cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada coração que se